Bom dia, boa tarde, boa noite, meus irmãos. Aqui é seu irmão Alisson Tonassi, mais uma vez para a gente voltar a falar sobre Espiritismo, Umbanda e Espiritualidade. E hoje, estamos na aula 8, vamos falar sobre a simbologia básica para a prática da Umbanda. E hoje nós vamos estar na aula do elemento fogo. Certo? Tem algumas coisas aqui que eu faço as minhas anotações e faço as minhas reflexões em cima dessas anotações e a gente vai comentar aqui. Quando a gente fala de elemento fogo na Umbanda, a gente pensa em Exu, Xangô, Ogum e Oiá, né? Ou em Ansan, certo? Então, nessas condições, a gente vai observar o elemento na sua capacidade primordial. Então, dentro da Umbanda, a gente pega Egum como a forja, Xangô como o fogo de dentro da terra, a gente vai pegar Exu como a vitalidade, o fogo da vitalidade, a energia vital, que ela também é caracterizada simbolicamente como fogo, né? E em Ansan, pelo próprio raio, certo? O fogo luminoso que vem dos céus, tá? Então, é claro que dentro de toda essa simbologia que eu vou falar, tem algumas coisas que a gente sempre joga para a árvore da vida, e na árvore da vida tem algumas coisas diferentes, nem sempre ela vai manipular a força da natureza de maneira clara, como nós vemos aqui, por exemplo, nós falamos de Exu, que estaria na água, certo? Dentro da árvore da vida. Mas aqui a gente vai explicar como vai ser a composição mais para frente, tá? É importante que a gente entenda que tudo aqui tem uma sequência. E a gente começou lá no Yin e Yang, onde a energia era a dualidade, né? E a gente falou que tem o Yin, o Yang, o pequeno Yin, o pequeno Yang, o grande Yin, o grande Yang. E o fogo, ele é o grande Yang. O que é esse grande Yang? É a energia sutil, é a energia projetiva, expansiva, ativadora, a alma divina, a vontade, ou seja, ela é representação de tudo isso que a gente acabou de falar. Para o mundo espiritual, ele é o inefável, ou seja, aquilo que não se compreende, ou seja, o aspecto mais sutil da espiritualidade. É um aspecto tão sutil que o homem ainda não tem capacidade de entender e simboliza o divino, certo? Dentro das características de ação do elemento fogo, ele é simbolizado aqui pela vontade, ou a chamada telema para os telemitas, que eles entendem que essa é a força geradora de toda a magia, certo? Então, a vontade. Ele representa também a religiosidade, a filosofia, a espiritualidade. Isso são ações, tá? Divindades, o êxtase, a transformação para o estado espiritual, ou seja, uma transformação evolutiva para a área espiritual. Ele representa a regeneração ou a renovação. O fogo representa a purificação. Ele, como um aspecto destruidor, vamos colocar assim, ele também tem um aspecto destruidor. Vamos dar o exemplo do fogo do inferno, né? Ele também representa um certo grau de destruição. Ele também representa a chama, por exemplo, vamos colocar a chama da sarça ardente de Moisés, que apareceu um fogo onde Moisés falava com Deus. Então ele também representa o mensageiro que fala entre o mundo da terra e o mundo espiritual. Quem faz essa representação do mensageiro entre a terra e os céus é Exu. Tá? Para os egípcios, Tote. Para os gregos, Hermes. Tá? Ele também tem uma função protetiva, né? Vamos dar um exemplo aqui. Quando você esteriliza uma agulha, esteriliza um instrumento com fogo, ele também cria uma proteção. Ele, além de purificar, ele protege. Tá? No aspecto psíquico, é a energia da vida, ou a energia vital. É a paixão, a coragem, a motivação, o conhecimento intuitivo,
a iluminação ou purificação pela luz da verdade e a cura, certo? Então, o fogo, ele funciona com todas essas representações. Para muitas culturas, o fogo ele representa, né, o fogo ele representa o pai, o sol, para muitas culturas, e a terra a mãe, certo? Então a junção entre a terra e o sol faz a vida. Por isso que ele representa, sempre se tem a chama acesa através das velas na igreja. É como se fosse um fogo perpétuo. Em algumas culturas existe uma chama que não se apaga, representando a vida dada por Deus. Na Bíblia, a gente já falou, o fogo ele vem pela sarça, a sarça que Moisés fala. Depois, esse fogo ele é transferido na representatividade da Arca da Aliança, tá? Que é carregada, e se alguém botar a mão, a pessoa queima e é destruída pelo fogo. O símbolo do fogo na terra, por muitas culturas, é a coroa. Ou seja, a coroa é o fogo divino que vem pela cabeça, na cabeça dos eleitos, dos reis, né? Então, a coroa, ela é um símbolo de poder, é um símbolo de imortalidade, de justiça, de vitória, de sucesso, de triunfo, de glória, de honra, de ressurreição, de vigor e de coragem. Então, o símbolo da coroa, e a coroa é a representatividade do fogo, representa tudo isso que a gente colocou aqui, tá? O chakra do nosso corpo que nós temos é o coronário, certo? É aquele que nos liga ao espiritual. Ele também é representado nas auréolas entre os anjos e os santos, tá? Por exemplo, na Disney, o Walt Disney iria colocar o fogo divino na cabeça na representação de ter iluminação. O que ele fez em relação aos desenhos? Ele colocou uma lâmpada acesa. Então essa lâmpada acesa é a representação do fogo das ideias, certo? Que a gente vê na parte teatral, na parte cinematográfica, que foi colocado, por exemplo, na Disney. Quem inventou isso foi o Walt Disney, e ele entendia um pouco de simbologia dessa parte de ocultismo. Aí eu falei a lâmpada sobre a cabeça, a representação das ideias, e a lâmpada mágica, por exemplo, no filme do Aladim, lá e a lâmpada. Outras... Aí, no caso, a lâmpada é a iluminação, a cognição, a experiência e a intuição, tá? Então, esses são a representatividade da lâmpada mágica. Ele também é representado pelos cetros, pelos cajados, pelos bastões. Também são representações do fogo. A varinha mágica também, nos filmes, são representações do fogo. O caduceu. O que é caduceu? Está aqui. É a representação do fogo serpentino. Ele também representa a energia fluindo pelo nosso corpo. Então, é o fogo divino que passa por dentro de nós, a energia vital que passa por dentro de nós, que é representada pelo caduceu de Hermes, certo? Os elementais, que são os elementais do fogo, são as salamandras, os djinns, o vulcano e a fênix. São exemplos de elementais que trabalham com o fogo. O período do dia, da alvorada ao meio-dia, a lua é lua cheia, a estação do ano, verão, signos Áries, Leão e Sagitário. Elemento químico é o enxofre. O naipe é um naipe de paus, tá? Os símbolos são os candelabros, as velas, as fogueiras, tridente, falo é o pênis, olho de Horus, ele também representa o fogo divino, né? Que aí eu vou botar aqui. Bastões, né, eu já falei. No corpo físico nosso, ele representa a visão, o coração e o sangue, tá? Nas plantas são as flores. As qualidades são o zelo,
a coragem, o vigor, a determinação, criatividade, ousadia, esforço, persistência, defeitos, a cólera, a suscetibilidade, impulsivo, apaixonado, insensato, ciumento, voraz, vingativo, violento, odioso, raivoso e intempestivo. Na magia, nós usamos muito com relação à questão do fogo o fumo, o derretimento de objetos, por exemplo, velas e fogueiras. Tá? Os pontos de força do elemento fogo são o deserto, fontes termais, vulcões, fornos, lareiras, quarto de dormir, em decorrência da questão do sexo. Na árvore da vida, o fogo, ele representa a coroa, certo? É o triângulo superior. Esse triângulo superior é representado por Keter, por Roquimar e Binah. Keter é a coroa. Roquimar é o símbolo da sabedoria. Binah é o símbolo do entendimento. Keter, que é a coroa, é a onipresença. Roquimar, a sabedoria, é a onipotência. E Binah, o entendimento, é a onisciência. Então, se a gente pegar esse triângulo, ele é a representação do olho de Horus, ou seja, o olho de Deus e a trindade divina. É ela que é a coroa da nossa, de todos os fundamentos, como a gente falou na aula do ternário, né, da trindade. Ela é a trindade divina que nos eleva ao mundo espiritual, abre a nossa mente, a nossa consciência às questões da espiritualidade. Ela é o atributo maior do ser humano quando ele chega no domínio das suas paixões, das suas iniquidades, das suas sombras. Então, essa trindade na árvore da vida representa o primeiro triângulo, que representa a manifestação divina, certo? Que também é a área do mundo do fogo, certo? É o mundo das emanações. Ali, todas as emanações divinas são trabalhadas nessas três sefirote, nessas três sefirotes de energia, que vai funcionar como um mundo da emanação para a Cabala. Então, aqui a gente encerra a questão do elemento fogo, a gente falou bastante coisa, e depois nós vamos dar continuidade, vamos falar da numerologia pitagórica. Certo? E aí a simbologia dos números. Então a gente vai pegando os elementos, mostrando gradativamente como esses elementos vão atuando dentro das energias. Se vocês pegarem desde a primeira aula até agora, que é a oitava, aí vocês vão ter uma compreensão desse processo, aonde a energia vai se diferenciando, e gradativamente a gente vai observando cada ponto simbólico na energia e no elemento para a magia. E isso, com esse conhecimento, nós vamos entender como funcionam os processos magísticos dentro da Umbanda. Muito axé a todos.